Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, eu sou a Gabriela Benítez, sou terapeuta floral, alquimista e oraculista. E estamos aqui hoje para mais uma tiragem coletiva. Sim, dessa vez ela é interativa, gente. Vamos entender tudo e como serão os seus próximos 7 dias. Lembrando sempre que esta é uma tiragem coletiva, então lembra de adaptar a sua situação, tá bom? E caso você queira uma consulta nessa energia, é só clicar no link que está na descrição do vídeo. E dito isto, desta vez é interativo, então eu vou pedir que vocês respirem fundo, peçam para os seus mentores e guias uma orientação. E assim que vocês estiverem prontos, se conectem com uma destas duas opções. A primeira opção é esta pedrinha aqui. E a segunda opção é esta outra pedrinha aqui. Se for necessário, pausa o vídeo. Deixa a tua intuição escolher. E caso você não consiga escolher, pode ouvir as duas opções, não tem problema nenhum. Sempre adaptando, claro, a sua situação. Vai que tem recado para você nas duas, tá bom? Mas vamos lá. Pro pessoal que se conectou com a opção de número 1. Respira fundo. Vamos entender como serão os próximos 7 dias, baralho cigano. Numa linda mandala, para o pessoal que se conectou com a opção de número 1. Como serão os próximos 7 dias? Já pulou, gente, aqui. O jardim que pulou, tá? Como serão os próximos 7 dias? De quem se conectou com a opção de número 1, baralho cigano. A cigana, o urso, os caminhos, tá? O navio, o cavaleiro, o coração, o cachorro, as flores, tá? Os lírios, a torre, o caixão, a chave. Tá. Então tá bom. Vamos lá, opção de número 1. O que eu percebo aqui? Que vocês entram os próximos 7 dias querendo sair mais, querendo levar tudo de forma mais leve, tudo de forma mais tranquila, se reconectando com a natureza, passeando. É necessário, é como se fosse necessário uma renovação de energias aqui, para espairecer um pouco, tá? Para poder se esquecer de algumas coisas, ou pelo menos aliviar a mente, sabe? Perceba que vocês andam muito preocupados com diversas situações, e reconectar é bom, tá? Então reconectar com a natureza, principalmente. Se você não tiver oportunidade, se não tiver um parque perto da tua casa, abraça uma árvore, planta, compra um vasinho e começa a cuidar dele. Mas o interessante é que vocês levem as coisas de forma mais leve, procurando a reconexão com a natureza assim, e saindo um pouco mais, não levando tudo tão a ferro e fogo, lembrando de ser leve, de ser passageiro, que as coisas passam, que é importante esse frescor do coração. Então assim, tá cansado, tá exausto, não aguenta mais pensar em problema, para embaixo de uma árvore, vai ler um livro, ou leva uma canga, não sei, procura um parque, tem tanto parque, não sei, pelo menos aqui em São Paulo tem, mas na sua cidade, onde você estiver me ouvindo, procura se reconectar com a natureza, conversar com as pessoas de forma leve, fazer contatos é importante também. Já na vida financeira, eu vejo que vocês estão
usando muito a intuição esses próximos 7 dias, tá? É pedido que vocês usem a intuição, equilibrem a razão, tá? Mas não deixem de seguir o que seu coraçãozinho fala. Então, por exemplo, tá inseguro de comprar alguma coisa legal para você, por um exemplo. É algo que você precisa agora? É algo que seu coração quer? É algo que vai te ajudar? Então é preciso acolher esse desejo, né, de investir, sei lá, de guardar, mas é preciso maternar isso. Então olhar para isso com o coração e racionalizar se vale a pena ou se não vale a pena investir na situação, tá? Também é pedido que vocês se cuidem, gastem mais com vocês mesmos. Que vocês se acolham. Mulheres, está precisando de uma maquiagem? Compra lá a maquiagem, cuida de você. Meninos, querem um perfume? Vão lá e comprem o perfume. Desde que utilizem o raciocínio, tá? É assim, é pedido que vocês se cuidem, mas vocês não precisam gastar o salário inteiro de vocês. É mais ou menos isso aqui, tá? Não se deixa levar pela emoção. Racionaliza, mas, sei lá, vai lá, faz uma unha, compra um creme de cabelo que você tá precisando, que você tanto deixou de se olhar e não tá se olhando aqui, tá? É como se fosse pedido para que vocês voltassem a cuidar de vocês, da Vênus de vocês, tá? Quando a gente cuida da nossa Vênus, do planeta Vênus, Vênus rege dois signos aqui, o dos relacionamentos, que é Libra e Touro, né? Então, se a gente descuida da nossa Vênus pessoal, ela vai embora e leva com ela toda a nossa possibilidade de abundância e de dinheiro, porque ela não está sendo cuidada. Então, cuida de você, tá? Na comunicação, queridos, da opção de número 1, prestem atenção se vocês não estão sendo rudes demais com os outros, se vocês não estão sendo ranzinzas, sendo sincericidas, falando tudo que pensam, tudo que vem a veneta, tá? Eu sei que tem coisa que ela precisa ser dita e precisa ser colocado limites aqui, mas dá pra dar uma maneirada, ser mais fofinho, assim, sabe? Tipo, você pode falar tudo que você quiser, desde que você utilize as palavras corretas. Equilibrando essa energia de utilizar as palavras corretas, veja bem, você consegue impor os limites necessários e alcançar as coisas que você deseja, tá? Na casa da família, a gente tem os caminhos. Alguns de vocês, nossa, aí que muito doido. Alguns de vocês precisam tomar uma decisão e ficam lá parados. Outros sabem que precisam se mexer, mas não sabem exatamente por onde começar. Deixa eu ver aqui, vamos pegar uma clarificação, vamos ver com o baralho cigano qual é essa decisão que vocês devem tomar. Uma clarificação, baralho cigano, sobre essa carta que caiu na casa. É justamente a casa. Ou... tá. Alguns de vocês vão precisar escolher, queridos, se vocês querem uma maior qualidade de vida ou se vocês vão aceitar algum tipo de proposta, tá? É muito complicado falar assim, porque essa proposta, ela demanda, né, dinheirinho. Mas não adianta nada a gente ganhar dinheiro nessa vida e não ter qualidade de vida. Perceba que pode, o que faz sentido ou não pra você aqui. Vale a pena, sei lá, eu me aposentar ou vale a pena eu lutar, ficar mais um pouco trabalhando?
Quem tem a chave para escolher tudo isso é você. Mas veja o que vai bem ao seu coração. Às vezes não vale a pena, tem coisa que não vale a pena. E aí eu falo por experiência própria, você se dá, você se doa, você se mata trabalhando. Vale a pena por conta da gratidão do dinheiro, né, que vem, que o dinheiro é uma energia assim. Mas tem coisa que a gente vai vivendo só pelo trabalho, só pela grana que tá entrando, e a gente se esquece de cuidar da nossa casa, dos nossos bens mais preciosos, da nossa saúde mental e emocional, dos nossos filhos, tá? Então, vai chegar esse momento nos próximos 7 dias. Eu acho que até um pouquinho mais, tá? Nos próximos 30 dias, assim, é interessante que vocês percebam se esta energia está acontecendo com vocês, se não está acontecendo, e se você assim tá muito cansado ou muito cansada aqui, reflita o que é que vale a pena para você, porque aqui é pedido que você tenha mais qualidade de vida, tá? Mas claro, quem sou eu na fila do pão para falar da vida de todo mundo, né, gente? Quem vai ter que escolher isso é você. Se neste momento você precisa de fato do dinheiro, né, dessa abundância toda que vem, ou se você prefere ter qualidade de vida e cuidar da sua saúde e da sua casa, tá? Eu percebo que vocês estão mudando, tá? Alguns de vocês viajam aqui, mas não é para todos, tá? O que eu mais percebo em tudo isso, na verdade, é que assim, vocês estão passando, ou já iniciaram, ou vão iniciar uma mudança sobre a visão de si mesmos, né? Hábitos que precisam ser deixados para trás, pessoas, lugares e situações. Alguns de vocês estão se mudando sim de residência, por que não, tá? Mas é como se tivesse aqui uma mudança muito drástica na vida, que é um processo, tá? Não é uma coisa do dia pra noite, também não aqui, mas que é alguma coisa que dá, como se você resolvesse dar fim aos seus sofrimentos, a tudo que até agora, sabe, tem sido maçante. Então, é como se vocês... Eu realmente vejo mudança ou de continente ou de residência aqui. E que há uma esperança de vocês de abandonarem tudo que precisava abandonar para trás. Que assim, vocês já vivenciaram tudo que vocês precisavam vivenciar até aqui, entendeu? E agora é o momento de mudar de padrão, de mudar de comportamento, de realizar mudanças na sua própria vida. E essas mudanças, elas implicam na sua felicidade, no seu bem-estar, em você se reconhecer como ser adulto que é. Mas é que vai te trazer uma nova visão de vida, muito aprendizado aqui, tá? Ó, trabalho. Alguns de vocês recebem proposta de liderança, ou de assumir um local. Alguns de vocês recebem notícias. Eu sei que essas notícias, elas vão deixar o coração de vocês tão alegre, tão sereno. Porque era algo que vocês já têm almejado há algum tempo, tá? Cuidado na área da saúde. Alguns de vocês estão ansiosos também, tá? Para que as coisas aconteçam muito rápido. Cuidado para não tropeçar de repente. Cuidado com tropeços. Cuidado com andar de muito rápido na rua. Sabe quando a gente anda muito rápido na rua e não vê um buraco e aí acaba torcendo o pé? Cuidado com isso. E acho que é isso. Relacionamentos. Esses relacionamentos. Eu vejo os relacionamentos para a equipe, para o pessoal que escolheu a opção de número 1.
Eu vejo muita troca de carícias, muita entrega, muito amor, amor incondicional. Mas este amor de vocês, ele tá sendo recíproco. Tá tão bonito essa parte de relacionamento de vocês que eu não sei nem se cabe mais falar. É que eu vejo muita entrega aqui, tá? Gente, alguns de vocês precisam deixar pra trás algumas amizades, tá? Carência também me vem. Eu não sei se é carência de alguém ou se é a sua própria carência, assim, sabe? Mas existe algo que precisa ser trabalhado aqui, se for de você, tá? Algo que precisa ser trabalhado relativo à carência, à fidelidade, e aí, ou lealdade. E aí eu não tô falando que você é ou não é infiel, mas aí cada um que vista a sua carapuça, né? Mas a lealdade para consigo mesmo, né? Será que você não tá fazendo as coisas porque os outros querem? Será que você tá sendo leal com você mesmo? Será que você não tá esperando coisas de quem não tá nem aí pra você? Mas existe um padrão aqui de esperar por migalhas, tá? Isso é uma coisa que vocês precisam trabalhar para poder deixar as coisas para trás, tá? O que precisa ser deixado para trás para que nessa mudança toda que eu falei, que me parece muito mais uma coisa... Então, a gente está falando de um vídeo de 7 dias, mas que ele pode se estender um pouquinho mais, tá? Até 30 dias, vamos dizer assim. Perceber se essas mudanças que vão te acontecer, quanto mais apegado você ficar, mais vai doer, tá? É mais ou menos isso o recado. Ó, seus ideais. Na casa 9 temos a carta 9, que é a carta das flores. E é bonito porque a casa 9, ela tem como regente Júpiter, que é justamente o cara do ano novo astrológico aqui, que vai reger 2025 agora, do dia 20 de março até o dia 19 de março de 2026. Então é como se você tivesse alinhado com seus ideais. É como se o sucesso acontecesse. É como se você florescesse na vida. Você recebe muita ajuda da espiritualidade com isso. É como se a espiritualidade te mandasse sinais o tempo todo, apesar das suas inseguranças, de que você está no caminho certo. Então é pedido que você confie, tá? Propósito de vida, carreira, responsabilidade com a vida. Eu sei que para alguns de vocês aqui existem algumas questões com apego, como eu falei, lealdade a si mesmos, de dúvidas, se a gente aceita uma proposta, se a gente perde qualidade de vida, né? Mas perceba que tudo que você está fazendo até aqui, por isso que você tem recebido essas bênçãos, elas são guiadas pela espiritualidade. A espiritualidade, principalmente se você trabalha com coisas místicas, né, com esoterismo, com terapias holísticas, aqui é como se a espiritualidade te iluminasse o caminho, protegesse teu caminho, né, te desse bênção sim. Você está extremamente protegido na sua carreira, independente de qual ela for, tá? Percebo que vocês, nos próximos 7 dias, vão querer se isolar um pouquinho mais. Vocês não vão estar muito pra papo. Opa, até caiu. Não vão querer muito papo. Vão querer mais tranquilidade nos próximos dias. Outra coisa, se você tem alguma ação na justiça, vem alguma novidade nesse quesito, tá? Mas eu vejo vocês muito mais querendo se isolar, querendo mais ficar em paz, querendo ficar consigo mesmos. Cuidado com a coluna. Se a coluna deu algum sinal, procura um quiropraxista ou um médico de confiança, tá? Não sai tomando só remédio, não. Espiritualidade.
São próximos 7 dias que você descobre algumas questões sobre a espiritualidade, tá? É como se você descobrisse algo que estava oculto, algum potencial seu. Eu sei que você tá querendo mais isolamento, apesar de eu ter falado, olha, tá na hora de você sair, querido, porque tá mesmo. Mas eu vejo vocês muito mais com retidão espiritual, desfazendo algumas crenças. Eu sei que vocês querem ficar em casa deitados, mas, cara, é preciso se mexer para conquistar seus sonhos. É preciso abrir a caixinha de Pandora e perceber o que tá te travando. É preciso que você descubra seus potenciais que ainda estão ocultos, para que as coisas fluam. Eu tirei uma carta a mais como conselho. O que essa carta me fala? Que está nas suas mãos. Esse é um momento seu de livre-arbítrio, de você escolher para onde você vai, se você vai. E tá tudo bem qualquer uma das duas opções. As duas opções que você tiver, ou as possíveis opções que você tem, elas são para o seu crescimento de qualquer forma, tá? Vamos ver se eu consigo enxergar mais coisa aqui. Olha, a espiritualidade que tá te mandando essas opções, tá? É como se fosse uma abertura de caminhos aqui. Cabe a você decidir se você vai ou se você fica. E aí ficar implica em vou manter as coisas do jeito que estão ou eu quero realizar mudanças na minha vida. É engraçado porque é quando você se interioriza que você percebe o fluxo da vida e o que você precisa fazer para as coisas acontecerem. Alguns aqui fazem alguma coisa em casa, em questão de trabalho, ou trabalham de home office, ou fazem vídeo, não sei. Mas tem alguma coisa que vocês fazem em casa que vai dar dinheiro. Ó, é pedido que vocês mudem um pouquinho o padrão de vocês, tá? Vocês têm se comportado ou se comportaram de forma um tanto quanto rude, um pouco mais agressiva, eu não sei, né? Tipo, eu me vejo assim, tá? Quando eu achava que tava falando normal com a galera, e na verdade não. Na verdade, tipo, eu percebia no olhar das pessoas, mas eu tava mais irritada, mais cansada mesmo. Lógico que não justifica. Então perceba qual padrão de comportamento seu é preciso modificar. Outra coisa, alguns de vocês deixam a casa da mãe aqui. Pra quem mora com a mãe ainda, tá? Vejo vocês assumindo uma nova fase na vida de vocês. Vocês querendo se aventurar nos próximos dias ou nos próximos 30 dias. Passeie mais com o seu amor. Faz programa de indie mesmo, sabe? Nem sei se pode falar isso, mas faz aquele programa gostosinho, leve. Vai passear de mão dada no parque. Vai tomar sorvete, sei lá, tomar um açaí. Mas é preciso que vocês passeiem, levem seu amor para passear, tá bom? Olha, aqui tem duas coisas. Ou uma amizade do passado que se afastou, que vocês não têm mais contato, retorna, tá? Ou é preciso finalizar um ciclo que talvez a amizade aqui não é recíproca, tá?
Outros descobrem alguma coisa sobre algum amigo ou alguém muito querido para vocês. Eu sei que vocês não estão querendo sair muito. E é nesse momento de isolamento, onde vocês passam a refletir um pouquinho mais sobre vocês, que vocês tenham o insight, que vocês percebem o quanto a espiritualidade oferta a vida de vocês, te trazendo presentes, te trazendo bênçãos, tá? Era isso, meus amores, eu espero que vocês tenham gostado. Vou aqui me preparar para a segunda opção. Vamos lá? Vou pedir que você respire fundo. Peça para os seus mentores e guias uma orientação. Vejamos como serão seus próximos 7 dias. Lembrando, gente, que assim, as energias elas podem estar acontecendo já, ou elas acontecem um pouquinho mais para frente. Então, assim, pode se estender, né, essa jogada. Então, claro que assim, tô falando alguma coisa hoje que pode ter um pouquinho mais, levar um pouquinho mais de tempo para acontecer, tá? E lá, lógico, tendência não é sentença. Então, e vamos ver quais são as tendências para os próximos 7 dias para quem se conectou com a opção de número 2. Respira fundo e vamos entender tudo. A âncora, tá? Eu vejo que vocês entram os próximos 7 dias querendo estabilidade, tá? Querendo focar no profissional, querendo, sabe, firmar na terra, querendo um pouco não saindo do lugar também, querendo manter as coisas do jeito que estão, mas vocês procuram a estabilidade aqui, beleza? Já no lado financeiro, eu vejo que vocês estão querendo modificar alguma coisa, tem alguma coisa nascendo, alguma coisa se transformando, mas que depende de um certo prazo, não é curto prazo, é a longo prazo, tá? É uma coisa que vocês estão ansiando, uma coisa que vocês querem muito. Alguns de vocês até querem inclusive ter filhos aqui, mas estão pensando na vida financeira de vocês e o que precisa ser transformado, tá? Para iniciar esse novo ciclo. Mas o que percebe-se é que existem mudanças a caminho na sua vida financeira. Vai acontecer nos próximos 7 dias? Não, não vai. Vai demorar um pouquinho mais. A mudança vem de dentro de você. Então, assim, começa a trabalhar essa mudança para que ela ocorra de forma mais rápida, tá? Não adianta falar, nossa, eu quero tanto e nada acontece se a gente não faz. Sem ação não tem transformação, beleza? Eu vejo vocês sendo mais carinhosos com os pequenos de vocês. E, num geral, nos próximos 7 dias você vai estar se comunicando de uma forma tão tranquila, tão leal, tão amorosa, né? Eu vejo que não existem problemas aqui na comunicação. Ao contrário, eu vejo que vocês conquistam cada vez mais pessoas por conta da sua forma de falar, da sua lealdade consigo mesmo, tá? Vejo também vocês defendendo possivelmente amigos, companheiros, chefes. Por quê? Porque você é leal. Apesar de, você é leal, entendeu? E o que você tiver que falar para essa pessoa, você vai falar de forma carinhosa, amorosa. Em casa, ó. Em casa eu percebo vocês um pouco confusos. Alguns de vocês até tristes com alguma situação, um pouco melancólicos com algumas questões que podem estar acontecendo na vida de vocês. A busca talvez pela estabilidade, saber que precisa mudar, não saber por onde começar, tá? Percebo muito isso. Em compensação, é de noite que vocês terão insights. Vocês podem vir a sonhar, tá? Vejo muito, algumas de vocês precisam fazer uma magia de prosperidade em casa, tá? Que vai alegrar o coração. Tomar um banho antes de dormir aqui é bom, tá?
Mas é em casa, na calada da noite, que vocês se conectam mais com o seu lado, com a sua intuição, vamos dizer assim. Cuidado só para não confundir, tá? O que é intuição com o que é pensamento negativo de X, alguma questão que vem atrapalhando a vida de vocês, para não vibrar muito na energia da melancolia e da tristeza, beleza? O navio. Perceba que vocês têm mudado, assim, se você olhar para 10 meses atrás, 1 ano atrás, de repente, até 3 anos atrás, você se tornou uma pessoa, ou se tornou ou está se tornando uma pessoa muito diferente da que você era, né? Deixando hábitos, deixando padrões, ou existe aqui a necessidade de deixar padrões para poder mudar de vida, para poder dar fim aos sofrimentos que você vem passando ou está passando, enfim, é isso. No trabalho, eu vejo vocês muito mais empoderados e empoderadas aqui, agindo de forma amorosa, mas racional ao mesmo tempo. Sabe quando existe um equilíbrio aqui? Onde vocês, ao acolher mais, ao se acolher, ao trabalharem a questão das emoções, precisa trabalhar as emoções um pouquinho aqui, mas é você se empoderando de você, gostando de você, que talvez algumas coisas se resolvam e se modifiquem no seu local de trabalho, tá? Relacionamentos. Tá, eu percebo aqui, este é um mês, esta é uma semana, ou seja, adaptem aí, porque às vezes é um mês, às vezes é a semana, não sei pra vocês, que vocês estão querendo ficar mais sozinhos. Sabe quando, mesmo que você esteja num relacionamento, sabe quando você precisa daquele seu momento? É mais ou menos isso. Eu preciso desse momento, eu preciso agora ficar sozinha, eu preciso fazer minhas coisas, eu preciso me curtir. Isso é para alguns de vocês, tá? Para quem tá solteiro, eu não vejo muita saidinha não, sabe? Não vejo muitos contatos, eu vejo vocês sim mais isolados. Alguns de vocês estão tristes, talvez aqui não entendendo porque não conseguem se relacionar, não entendendo porque vocês estão nessa mesma situação já tem algum tempo, tá? Mas eu percebo vocês mais isolados, pra quem tá solteiro, tá? O que você precisa deixar pra trás? Assim, ó, essa é uma carta muito boa, tá? Mas nessa posição, indica que assim, você precisa entender que nem tudo são flores nessa vida. Que tem coisa que a gente tem que fazer, lembra? Sem ação não tem transformação. É preciso tirar talvez aqui o véu da ilusão e entender que nem tudo são flores. Que não é tudo que vai cair do céu, a gente tem que fazer a nossa parte. Tá bom? Seus ideais. Percebendo que nem tudo são flores, é que você começa a se avançar nos ideais. É pedido que você avance, dá um passo para frente, sabe? Para conseguir conquistar as coisas que você deseja, beleza? Esse propósito de vida. Alguns de vocês estão tão apegados a algumas situações, tão apegados, achando que vai ser dessa forma que vocês vão conseguir. E aí vocês não percebem que é isso que pode estar travando a vida de vocês, tá? É engraçado porque umas partes do jogo são tão bonitas, mas que no fundo, eu percebo assim, olha, por ser uma casa de propósito de vida, eu percebo que vocês, isso é num primeiro momento, vocês vão sim correr atrás, vocês vão fazer de tudo para conseguir o que vocês desejam. Outra coisa, eu vejo que para alguns de vocês a mãe aqui é uma figura muito importante,
feminina ou um chefe, tá? Facilita as coisas para vocês nos próximos dias ou nos próximos 30 dias. Mas presta atenção se você não tá fazendo as coisas passando em cima dos outros, tá? Vejo que vocês reúnem mais amigos em casa. Para alguns eu vejo a conquista da própria casa nos próximos 7 ou 30 dias. Um lugar de conforto. Um lugar de conforto. Quem tá realizando estudo mediúnico, estuda mesmo. É preciso que vocês se abram a novas leituras. É preciso que vocês estudem mais. E aí não é só na parte espiritual, não. É na vida. Fazer tudo que precisa estudar. Alguns de vocês já estão fazendo algum tipo de curso voltado ou à espiritualidade, ou pro tarô, que também tá ali, né? Tem muita coisa ainda que você precisa descobrir nessa senda. E é como se você, neste momento, se fosse pedido para você, nesse momento, se dedicar mesmo a isso. Para você perceber as mudanças na sua vida. Que aí você vai ver ainda que tem muita história para rolar. Tá? Deixa eu ver o que mais. Vocês vão ter que decidir por alguma coisa. Saia da indecisão, tá? Pare de ficar em cima do muro. As coisas, mais uma vez, as coisas só acontecem quando a gente toma ação. Sem ação, como diz o Anderson lá do Geist, dos meninos, sem ação não tem transformação, tá? Então, começa a perceber o que você pode fazer para que as coisas comecem a fluir na tua vida, para você alcançar as coisas que você gostaria de alcançar, tá? Aqui é uma energia muito forte de mãe, de maternidade, tá? Não falo de gravidez, mas eu falo de mãe, de maternidade, de mães que ajudam, mulheres que se acolhem, tá? Também percebo que para alguns casos, alguma mulher ou o seu chefe pode ser, tá? Não estou falando que veja bem, sempre adapte. Pode ser que deixe você confuso ou confusa por algum motivo. Alguns de vocês ou passam num concurso, quem estava prestando prova para alguma coisa, para alcançar a estabilidade, vai conseguir, tá? Principalmente se forem prédios públicos, por isso que eu falei de concurso. Mas eu vejo vocês conseguindo a estabilidade que vocês gostariam de conseguir. Deixa eu ver aqui o que é mais. Veja que essas mudanças que você pretende fazer na sua vida, elas vêm para deixá-la mais florida, mais leve, tá? Para você conseguir conquistar seus ideais mesmo. Percebo vocês fazendo novas amizades também nesses dias. Percebendo que pessoas vêm e vão. E que mesmo pessoas que estão distantes, mas que te levam no fundo do coração, que caminharam com vocês nas trincheiras, vocês recebem notícia dessas pessoas, tá? Aí ele vai me xingar, mas Rômulo, me parece muito você aqui. Se ele estiver assistindo, tá? Um amigo meu. A galera mudando de cidade, de estado, de país, de casa, deixando para trás a casa de origem para se aventurar por novas águas. Olha, também é pedido que vocês aqui entrem no autoconhecimento. Estudem mais sobre vocês. Empodere suas potencialidades, seus potenciais, sabe? Se apodera disso, de quem você é, de onde você veio, para onde você quer ir. Assume esse ser de luz que você é,
tá? Ouça a sua intuição mesmo, é momento de estudo, e esse estudo implica em autoconhecimento. Autoconhecimento implica em reforma íntima, e só assim a gente consegue tirar algumas coisas que estavam no nosso caminho, beleza? Era isso, meus amores, eu espero do fundo do meu coração que vocês tenham gostado. Um beijo e é nóis!